trabalho. Então, junto nessa época de levantamento conceitual também, nós começamos a fazer uma conversa com os gestores, né? Porque tinha muitas disparidades com o que os gestores, né, achavam da comunicação interna, né? Mas aí não foi muita surpresa que a grande reclamação, né, dos gestores, dos líderes, eram muito relacionados a esse básico da comunicação, que era principalmente comunicação com liderança, principalmente eles saberem das informações básicas, dos fluxos básicos de tudo que acontecia na ClearSale. Então a gente pensou assim, bom, sanados esse primeiro passo, nós enquanto ClearSale, né, que prezamos que o profissional é uma pessoa, então nós não podemos focar somente na comunicação enquanto um instrumento, na comunicação básica dela, né? Porque se nós já pautamos que nós já temos relações humanizadas no ambiente de trabalho, então o que é a comunicação para ClearSale? Precisava de uma mudança de mindset em comunicação aqui na Clear. Então a gente precisava de uma mudança de mindset, de olhar para a comunicação não enquanto ferramenta, mas comunicação enquanto relacionamento. Isso parece muito óbvio, talvez até muito teórico e conceitual, mas isso nos dá principalmente duas premissas principais. A primeira delas é que a gente olhar para a ClearSale, então, não mais enquanto somente uma empresa, mas então enquanto um corpo jurídico, uma pessoa jurídica, assim como nós somos pessoas físicas, então a ClearSale, portanto, é uma pessoa jurídica que possui valores, que possui propósito, né? Então, portanto, um corpo relacional. E isso, claro, né, se encaixa novamente aí muito da gestão educacional. Essa visão, ela está muito relacionada ao campo teórico dentro da comunicação das relações públicas, que tem uma metodologia muito forte de divisão de públicos para segmentação e levantamento de indicadores. E aí nós colocamos ali uma divisão que seria meio básica, porque nós temos algumas possibilidades metodológicas, mas aquela divisão mais simples, que seria uma divisão de interno, externo e misto, mas porque na verdade a divisão teórica pouco importa. O que vai importar é como a gente vai olhar para esses públicos e trabalhar com eles, e se relacionar com eles ao longo de todo o que é o primeiro público e constitutivo. A área de pessoas, então, ela toma inclusive uma proporção muito estratégica ao pensar que é o ponto focal de relacionamento com aquilo que nós temos a nível interno. Como nós somos percebidos, né? E todos nós que estamos aqui, apesar do marketing, né, que fala para fora, todos nós aqui somos constitutivos desse corpo, desse coraçãozinho, né? E o cérebro seria, de repente, ali o córtex frontal, os nossos diretores, nossos gestores que direcionam muito as nossas ações. Então, a partir daí... Então, por que é importante a gente, então, olhar para essa primeira divisão? Porque já nos é demandado todos os dias uma visão do todo para aquelas especificidades que a gente faz, tanto a nível de marketing quanto a nível de comunicação interna. Então já é o vídeo que o Johnny faz, que é um vídeo a nível interno, mas que o pessoal do marketing a magia vai usar para colocar no Instagram, a gente vai postar no Facebook, de repente a gente vai usar para uma palestra ou para um parceiro, por exemplo. Então já é o conteúdo que o pessoal do marketing faz e que a gente usa os colaboradores internos, no exemplo da ação da Jennifer, por exemplo. Então essa integração já existe de uma forma muito natural naquilo que a gente busca enquanto. Por isso que as nossas práticas, então, é muito mais uma adequação discursiva daquilo que a gente faz, e não só uma adequação discursiva e, portanto, também estruturalizante das nossas práticas para criar indicadores muito mais assertivos daquilo que a gente faz. Então, é muito mais para a gente olhar para o todo. Então, assim, nós estamos olhando, sim, enquanto fazemos comunicação interna para os nossos públicos internos, que podemos aqui segmentar, por exemplo, com as funções, mas nós sempre estaremos olhando oportunidades de relacionamento, porque aí nós olhamos para necessidades relacionais, porque são necessidades comunicativas, não só para quem nós olhamos internamente, mas para todos o misto de público interno. Então, novamente, olhar para o evento da Bruna, como a gente pode olhar para todos os públicos, olhar enquanto oportunidades de relacionamento, oportunidades relacionais. Mesmo, nós temos, na verdade, um diferencial que é ainda maior, porque nós rezamos no nosso projeto de educação que o que media as nossas relações é a educação. Então, nós não temos não só relações humanizadas, mas nós temos uma superação dessa visão organizacional e dura de teórica do que nós temos enquanto empresa, porque o que nós prezamos, que é o mediador da nossa cultura, é o desenvolvimento. Então, nós não só queremos que as relações sejam humanas, nós queremos desenvolver holisticamente as pessoas, as nossas pessoas. Então, para isso, novamente, nos dá, assim, isso é importante porque também essa visão pra gente enquanto fórum de comunicação, porque se a gente olha já, novamente, se nós já temos na UA
a cristalização desse desenvolvimento, dessa educação a nível interno, como a gente também faz com que essa visão de educação, tipo a nossa discussão do que a gente tem que educar o mercado, que trainee não é só para o cargo de gestão, então é como a gente faz também que essa educação e essa visão educativa a nível de negócio também seja sentida por todos os nossos stakeholders, né? Sejam eles externos, sejam ele o governo, por exemplo, sejam as universidades, sejam os nossos parceiros, clientes e tudo mais com que nós nos relacionamos todos os dias, né? Mesmo a nível comercial. Então fica muito mais essa provocação de visão holística também, por aquilo que nós fazemos internamente. Isso nos dá uma qualidade de assim, olhar para as nossas necessidades comunicativas como necessidades relacionais, elas nos dão também uma qualidade a nível interno, porque aí eu posso segmentar também cada vez mais a nível da minha necessidade relacional. Então eu tenho, por exemplo, eu posso segmentar tanto olhando a nível interno pelas minhas funções, então, por exemplo, aquela identificação que a gente teve, que tinha uma necessidade muito forte de comunicação com liderança, porque os líderes não se sentiam contemplados nos fluxos informacionais, aqui seria uma por função, por exemplo, mas nós temos uma necessidade permanente, por exemplo, com os sócios. Então, vocês também têm que se sentir contemplados em saber o que está acontecendo de repente. A gente consegue segmentar com os terceirizados assim por diante, mas eu também consigo olhar pelas áreas. E aí e a gente consegue começar a linkar, por exemplo, isso que a gente já estava discutindo das pesquisas de clima, por exemplo. Se eu consigo olhar como uma necessidade relacional para uma área, eu consigo olhar, de repente, na pesquisa de clima, qual aquela área mais que precisa mais de atenção e focar as minhas necessidades comunicativas e, portanto, relacionais para aquela área em específico. Mas eu também posso, por exemplo, olhar a ClearSale, por exemplo, e a gente sente isso na comunicação interna, a gente estava até discutindo com a Rô, que todas nas nossas ações a gente sempre sente muito a Clear como dois blocos também muito fortes. Sempre tem necessidades muito específicas toda vez que a gente vai fazer uma ação. Então a gente também sempre precisa olhar a Clear também, esses dois públicos também de uma forma muito dura e também segmentada. Mas aí eu posso novamente segmentar um pouco mais pensando em, novamente, sempre por o que faz sentido pensando numa estratégia de negócio, pensando então, por exemplo, que nós temos como um foco da marca empregadora, quando a Grazi e a Flávia falam pra gente, no nosso fórum da marca empregadora, que os principais clientes do recrutamento e seleção é Analytics e TI, e eu tenho uma estrutura diminuta, então eu só tenho um braço para fazer algo institucional, mas eu só tenho um braço para apoiar uma UI interna, então eu preciso, e é muito mais difícil, por exemplo, uma atração de talentos de cientista de dados do que de um operador, então eu vou trabalhar muito mais fortemente numa ação de parceria na UI interna, dando mais qualidade para essas áreas, enquanto eu preciso de mais braços e talentos, pensando que aquelas pessoas que estão lá também têm uma rede de relacionamentos profissionais que verão, né, e o que faz muito diferencial e muito mais a cultura e o ambiente de trabalho para essas ações mais específicas. Então eu posso direcionar os meus esforços segundo aquilo que faz muito mais sentido. Que é muito, nós temos uma cultura muito pautada na figura do Pedro, então muito assim, então, mas como a gente desvincula isso no longo prazo, pensando que isso já tem que ser de uma forma muito fomentada na nossa liderança para que aconteça de uma forma orgânica, sem a figura do Pedro, né? Independente de... E, novamente, sempre voltando, se nós temos a educação e os líderes já são responsáveis pelo desenvolvimento, pela cultura também, como nós falávamos. E também nós somos uma empresa em franco processo de internacionalização. Então, como a gente começa a olhar para os nossos outros polos, né, que também transbordam culturas, também pensando que a gente compartilha da nossa cultura e também precisa trabalhar as pessoas, até pensando agora na demanda do trabalho remoto, por exemplo. E pensar numa comunicação integrada. E não conseguimos pensar numa comunicação integrada sem pensar que a ClearSale é um corpo relacional. Então, não conseguimos pensar, então, se nós pensamos que a ClearSale é um corpo relacional e está inserida, portanto, com outras organizações que também se interrelacionam, como a ClearSale se coloca nesse contexto? E aí nós percebemos que também que acabava perpassando muito também o posicionamento daquilo discursivo de negócio que nós somos, porque nós temos, então, um contexto organizacional com uma mentalidade mecanicista e nós temos aí, portanto, sempre, né, claro, a academia sempre embasa as práticas do mercado, então nós temos aí uma quebra teórica do pensamento organizacional pelas relações humanizadas e não mais de relações de massa e mecanizadas. E aí nós temos a ClearSale que já nasce nos anos 2000 como uma geração Z, então ela já nasce muito pautada por conta de uma necessidade, de uma vontade de gestão fortemente mentalizada nessa gestão, nessa visão. Só que nós temos a ClearSale não só um fundamento, nós temos uma superação dessa visão, porque a ClearSale ela nasce já com uma não só fundamentada, mas tendo a educação como mediadora das relações de trabalho dela. Então, novamente, ela não só olha para as relações humanizadas, mas ela quer o desenvolvimento.
E nós não só falamos isso discursivamente, mas nós cristalizamos essa vontade, porque nós não só fazemos, nós praticamos, porque nós temos uma área que só olha para isso, que é a gestão educacional. E aí é importante a gente olhar isso por quê? Porque se nós temos educação e desenvolvimento como a base da nossa cultura, e se nós falamos isso a nível de comunicação integrada, como novamente isso se resvalece. E muito mais do que isso, se nós temos um fundamento, uma superação, nós podemos inclusive posicionar ClearSale na vanguarda da gestão organizacional. Porque nós realmente transgredimos isso que nós falamos, que são relações humanizadas, mas nós desenvolvemos as pessoas e buscamos isso holisticamente. E aí então nós propomos 3 pilares, principalmente no olhar da comunicação interna enquanto indicadores. O primeiro dele que nós levantamos, então, seria o pilar informativo, que é basicamente aquela visão mesmo estrutural e ferramental mesmo da comunicação interna. Então, se nós não tivermos braço para fazer mais nada, o Johnny vai estar lá postando os comentários padrão no Success, porque lá é a nossa ferramenta oficial de comunicação. Então, aqui seria o principal, o fluxo ferramental da comunicação que tem que existir, que são os comunicados, recrutamento e seleção, vagas internas e enfins. O segundo pilar seria o educativo, que já é uma comunicação interna muito... E aí é a intersecção do que nós pensamos que é o que é a comunicação interna e cultura, intersecção com a gestão educacional, que é uma comunicação para o desenvolvimento, formadora de significado, da criticidade do conhecimento. Porque se nós prezamos que nós queremos desenvolvimento, isso também resvala a nossa cultura. Então já são as campanhas que nós fazemos, já são os vídeos, por exemplo, Call to Action, que o Joe faz pensando nas questões de sustentabilidade, que nós já temos as ações, já são as ações educativas, que cada vez mais nós podemos e queremos estruturar para que seja cada vez mais educativa, não só nos ambientes das T's, né? E, novamente pensando, nós temos, todos os ambientes são comunicativos e relacionais, as T's também são, né? Então, aí, o terceiro pilar que nós colocamos é o pilar do encantamento. E aqui se coloca as ações, por exemplo, não só as ações de engajamento, as ações como os eventos da Bru, por exemplo, todas aquelas ações que são institucionais, pensando no encantamento do nosso cliente interno, mas também as ações que nós fazemos em parceria com as áreas, porque, novamente, se nós temos líderes que são responsáveis pelo desenvolvimento e, portanto, por esse permear da nossa cultura, os líderes também são responsáveis e nós temos que atuar em parceria com esses líderes para aperfeiçoar as ações para que fiquem cada vez mais institucionais. Por exemplo, a gente está falando novamente com a Rô, né? Que é o cupcake que a operação já faz, porque eles já são responsáveis, já tem orçamento para isso, mas como a gente pode deixar isso mais bonito, mais institucional, com a cara de ClearSale? Será que a gente faz um cartão juntos? Mas aí a gente começa a juntar as nossas expertises, o Joe vai lá, faz um vídeo com eles. Então, como é que a gente começa a juntar as expertises para melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos que já acontecem a nível menor com esses colaboradores? E aqui nós descobrimos, inclusive, que o GPTW, inclusive, conceituou, eles chamam isso que eles chamam de encantamento, que nós chamamos de encantamento, o GPTW chama de cultura gift work, que até um gestor do GPTW deu um exemplo de uma gestora que sempre que ela lutou muito para chegar onde ela estava, e aí quando ela foi ser promovida, ela sempre falou que queria que a mãe dela visse, eles trouxeram de surpresa a mãe dela da Bahia e deixaram ela na sala da promoção, e quando ela foi dar promoção para ela, a mãe dela estava lá, e aí foi muito legal. E assim, isso, novamente, isso já é feito, né? Nós já temos, cada área já coloca o balão ali para o seu colega de trabalho, mas como é que a gente consegue cada vez mais isso que o GPTW chama de cultura gift work? É cada vez mais que nós podemos ser presentes a nível institucional nas nossas relações, nós também somos presentes para os nossos relacionamentos diários e cotidianos, né? Então, como a gente também consegue, é muito mais, nós podemos encarar esses pilares como progressivos também, porque é natural que aquele primeiro pilar seja o mais cheio, porque é o pilar estruturante daquilo que a gente tem enquanto organização, esse educativo muito voltado para ações da gestão educacional, e esse terceiro, até a gente estava falando, a ideia, né? Por exemplo, a Ambev não quebra toda vez um vidro no recrutamento e seleção, mas são muitos, porque nós precisamos de símbolos, nós precisamos de lendas. Então, se a gente consegue muito fazer uma ação que seja muito incrível, muito legal, e aí atuar em parceria com as áreas é muito importante nesse sentido, isso acaba começando a permear a nível de gestão e talvez até mesmo comece a resolver e permear e encantar e contagiar muito mais a nossa liderança a nível de longo prazo também. Como isso retorna, né? Até pensando que a UA como um todo, tanto a comunicação interna quanto a gestão educacional, elas têm todo um tempo, muitas vezes, questionado o seu valor enquanto negócio. Por que então isso é tão importante olhar para tudo isso? Então a gente pensou o seguinte, tá bom, se eu penso na ClearSale enquanto um corpo relacional e, portanto, uma pessoa,
nós temos alguns pilares de ação. O primeiro, visão, missão, valores, que aqui parece muito etéreo, muito conceitual, mas elas embasam primeiramente todas as nossas práticas, né? E nós chegamos a falar muito sobre isso, porque, por exemplo, se eu tenho nos meus valores a liberdade, eu não posso, por exemplo, apagar um comentário do grupo do Facebook. Eu tenho que chamar para criticidade, eu vou lá fazer uma T sobre isso, eu vou discutir sobre isso, mas eu jamais posso apagar, ou eu tenho que tirar o meu valor de lá. Então, é muito mais uma adequação prática e discursiva sobre aquilo que nós fazemos. Porque aquilo lá gera aprendizado, né? Sim, exatamente. E aí, então, aí o segundo pilar, o segundo parâmetro, são os nossos diagnósticos e as nossas pesquisas. E aqui, nós começamos a linkar de uma forma que o que nós fazemos a nível de comunicação interna, se a gente olha que enquanto relacionamento, nós podemos começar a olhar, enquanto então na pesquisa de clima, os nossos diagnósticos, por exemplo, quais são as nossas necessidades relacionais. Então, se na pesquisa de clima da Aninha dá que as áreas precisam de interação, como num evento da Bru a gente começa a colocar uma estratégia e uma ação que as áreas se integrem? Como a gente começa a colocar isso de uma forma prática entre as áreas, ou dependendo daquilo que dá? Se na terceira via dá que duas áreas não se conversam, ou são duas áreas que têm pouca sinergia, como a gente consegue integrá-las? E assim a gente começa a pensar nessas ações relacionais. E para muito mais além do que isso, a gente começa a dar qualidade também nas nossas visões de ação. Então, por exemplo, você tem um evento que a Bru faz, que nós pensamos a primeira instância, que são para os nossos colaboradores. Então, eu posso começar a pensar naquilo de uma forma estruturada, que novamente nós já fazemos, já nos é demandado, exemplo agora da festa e do pessoal do comercial, por exemplo, mas eu posso começar a olhar de uma forma estruturada, criando indicadores para isso, a nível de quem eu estou me relacionando, quem falta me relacionar, qual é interessante do negócio para que eu me relacione. Então, eu começo a pensar, o evento que a Bru faz são para os colaboradores, mas eu começo a pensar como eu posso envolver de repente os parceiros, ou como eu posso de repente chamar a imprensa. O Felipe, de repente, pode chamar uma empresa de RH para vivenciar um evento nosso. Então, por exemplo, o pessoal do comercial, de repente, não está a fim de trabalhar no dia, mas, de repente, o Felipe não liga no dia da festa de receber alguém. Então, mas a gente também consegue. É muito mais a gente olhar. Tipo, nós somos uma pessoa só, temos 5 amigos. Preciso fazer uma festa. Não vou fazer uma festa para cada amigo. Então, é muito mais potencializar também o meu dinheiro, o valor daquela minha ação. Porque eu tenho um dinheiro, convido 5 amigos. Então, é muito assim. Então, e é muito mais do que pensando. Então, por exemplo, isso é muito mais, novamente, pensando naquela questão da integração, também para as ações de marketing. Então, por exemplo, o Bru tem uma feira que é, por essência, para os nossos clientes, mas aí eu vou pensar como eu envolvo os colaboradores. A exemplo daquela sugestão de como, que a Bia foi, de assessorar as pessoas do evento. Então, novamente, começa até essa intersecção, que é o que a gente chama tanto de tuar. Né? Então, é uma estruturalizada, digamos. Bravo! Uhul! Tá rolando. E tá rolando. Calma, então, já rola. Isso tudo já rola. É muito mais parametrizar, tipo, e temos também indicadores das nossas ações. E aí, a gente começou a pensar, tá bom, mas na Clear Sale tem muita coisa que não é planejada, que a gente não imaginou. Então, mas assim, se eu começo a olhar novamente para as minhas necessidades relacionais e não para o meu produto pronto, que é o meu folder, é o meu banner, é o meu cartaz, eu começo novamente a olhar para as minhas necessidades de ação. Então, por mais que eu tenha algum evento que não seja planejado, que seja, novamente, primeira instância para os meus colaboradores, eu posso olhar novamente para os meus parceiros, posso olhar para a comunidade do entorno. Então, eu posso mapear a minha comunidade do entorno e pensar que cada ação, de repente, eu vou convidar uma delas, porque, novamente, se relacionar não necessariamente vai gerar interação, mas vai gerar o ponto de contato. E aí a gente começa novamente, por isso que é muito mais uma mudança de mindset, porque a gente não vai pensar que só quem faz relacionamento é o pós-vendas. Mas nós fazemos relacionamento o tempo todo, em tudo que a gente faz. Então, e aí que tá a grande sacada da UA, que pra mim é o nosso, e isso sempre me gerou muita aflição, até porque minha raiz é gestão educacional, mas me gerava muita aflição por conta que eu ficava, gente, a gente tem muita coisa incrível acontecendo aqui dentro, como é que ninguém sabe disso? Por que a gente não mostra isso nos eventos? Por que a gente não tá, tipo, falando isso pra todo mundo, pro mundo todo? Porque todos que a gente faz um benchmarking em algum lugar, a gente fica, gente, a gente já tem isso também, né? Aí a gente também já fez isso, é até meio chato, né? A gente, não, tal. Mas você imagina que, por exemplo, todas as empresas... É verdade! Eu vou nos eventos e eu falo, puta, mas isso já faz tempo. Eu e a Grazi lá, nossa, nem falei. Não, mas tem que ser... Eu falei que a Apple agora, no final da loja, tá botando gente cantando, né? E tá fazendo isso aí.
Parece que é pendência, porque a gente não quer falar. Então, mas imagina então, que todas as empresas, todos os lugares fazem um evento a cada 6 meses, faz uma festa a cada ano. Gente, nós temos uma coisa legal, nós somos uma pessoa que faz uma festa muito maravilhosa por dia. A gente tem uma festa incrível por dia acontecendo todos os dias, que a gente pode convidar todo mundo que a gente quiser. E assim, quando eu falo convidar todo mundo, como eu falei, se a gente estrutura um convite mesmo e simplesmente convida de uma forma estruturada para as nossas melhores práticas de gestão educacional, todos esses públicos, nós já conseguimos, até a gente estava pensando, a gente estava conversando e até a gente estava pensando numa coisa científica, imagina se a gente faz pega 5 clientes do comercial e outros 5, a gente começa a convidar só uns 5 e depois no longo prazo a gente tenta fazer parâmetros de relação de quantas pessoas, quantos pontos de cross-sell, upsell a gente consegue ter nesse cruzamento, a gente começou a viajar. Mas imagina que nós temos uma UA, ações internas, que é uma gestão educacional, que novamente é a cristalização daquele valor a nível, né, tipo, histórico do que a ClearSale se propõe enquanto propósito, que é feita pelos colaboradores, mas ela é uma fonte de infinitas possibilidades de relacionamento, que são infinitas possibilidades comunicativas, mas a princípio de gerar relacionamentos, de gerar bons negócios, de gerar benchmarking, de gerar palestrantes para a UA, porque gerar negócio é muito mais, porque é isso que nós prezamos, é muito mais do que gerar lucro, mas gerar boas relações, gerar confiança, e aí entra, novamente, se a gente pensa que a ClearSale é um corpo relacional, a gente olha novamente, por exemplo, o Compre e Confie como algo, como valor dessa pessoa. Então a ClearSale olhou para si mesmo, viu que a confiança é um valor e quis dar para a sociedade esse valor. Então onde eu carrego esse broche de valor? Então a gente começa inclusive a dar respostas se eu coloco não o selo do Compre e Confie na feira dos eventos, por exemplo. Será que lá quando eu for falar com meu parceiro é importante que eu mostre o meu valor da confiança? É. Né? Mas então, e claro que assim, que olhar e ter mapeado essas ações também é uma escolha do porquê sim e do porquê não. Porque eu também posso olhar e falar, poxa, eu tenho um dinheiro só, não vou fazer uma festa para 50 pessoas, né? Eu vou fazer uma festa qualitativa para um público só. E aí eu consigo, inclusive, mediar essas necessidades relacionais. Então eu consigo ganhar parâmetros de ação muito mais ricos, né? E eu consigo dar mais qualidade e tangibilidade de ganhos por meio da abrangência das minhas ações para tudo que aquilo que eu faço. E, inclusive, dar muito mais qualidade deliberativa para espaços como esse que é atuar. Que a gente tem muito mais parâmetros de escolhas, muito mais do que a gente consegue muito mais mediar propostas e saber e começar a pensar, tipo, quais são as propostas e por que elas se encaixam e por que não, pensando nesses indicadores relacionais, do que somente discutir ideias, ou a gente consegue ter muito mais qualidade com aquilo que a gente se propõe aqui. E tudo isso, né, essa premissa, pensando em premissa de públicos, de comunicação integrada, ela vem muito ao encontro daquilo que a gente se propõe agora no nosso projeto, principalmente de marca empregadora. Por isso que se gira muito numa questão de mudança de mindset, não só para esse fórum, mas a nível de negócio mesmo, a nível de liderança. Então, é a operação, são os nossos gestores, é toda a alta gestão que precisa sentir e olhar para a comunicação como um todo, não só interna, externa, porque isso no final, acabamos de ver, não existe. Então, pontos de relacionamento mesmo, enquanto parceiros para aquilo que eles querem fazer. E isso a gente discutiu muito, né, a nível interno da gente sempre, principalmente esse ano, fomentar muito em 2019, das áreas nos verem como parceiros mesmo. É claro, sempre nessa mediação daquilo que a gente tem enquanto braço, daquilo que faz sentido para o negócio, daquilo que a gente consegue fazer com muita qualidade, mas também dando cada vez mais essa cara institucional e relacional que a gente se propõe enquanto ClearSale. E é isso, gente. Obrigada. Uhul!